Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, Manhã Cinza com vocês. Galera, nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar um pouco sobre a recepção dos jogadores na chegada em Belém. Agora os jogadores vão se preparar para o jogo de domingo. A gente vai falar bastante o recado do técnico Rodrigo, né, o nosso técnico Rodrigo Santana. Também vamos falar sobre os jogadores também, possibilidades, ausência, a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, vamos sortear aí para vocês duas camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal aqui, sua interatividade, tá? Deixe seu comentário aí, é importante. Esse vídeo, galera, é patrocinado pela Coelho Esportes. Se você tá afim aí de comprar sua camisa do Clube do Remo, entre em contato com a galera da Coelho Esportes. É só entrar em contato que você tem um desconto garantido. Camisas aí do Clube do Remo e também camisas de outros clubes. Tudo isso você encontra lá no Coelho Esportes por um preço especial. Esse vídeo também, galera, é patrocinado aí pela Ótica Belaju. Se você não foi na Belaju ainda, tá o telefone da Belaju na tela para você aí. É só entrar em contato. Exame você encontra lá na Ótica Belaju totalmente grátis se você comprar o seu óculos lá. Então, entre em contato com a galera da Belaju. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, hoje os jogadores do Clube do Remo, a comissão técnica, chegaram e desembarcaram em Belém. Foram recebidos aí com a presença do torcedor. O torcedor foi lá recepcionar os jogadores, né? Teve entrevistas ali. A imprensa também compareceu, youtubers, né, também compareceram também para cobrir aí, né, a imprensa alternativa que a gente fala também estava lá para cobrir a chegada dos jogadores. Alguns jogadores falaram, né, com a imprensa aí, deram declarações. O técnico Rodrigo Santana sabe da importância que tem essa semana, a semana decisiva, a semana mais importante do Remo nessa temporada, talvez dos últimos 2, 3 anos, né? Porque o Remo volta a ter chance real e só depender de si para voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai ser um processo durante a semana. O nosso treinador já deixou o recado dele. Ele quer que o torcedor acredite. Você, torcedor, tem que acreditar. Aliás, não tem motivos para a gente não acreditar, né? O Remo se classificou da maneira que se classificou, conseguiu chegar aí, conseguiu 2 empates contra o Volta Redonda, no momento em que a gente poderia ter perdido o jogo nesse final de semana. Nós conseguimos um empate lá, um empate suado, mas muito valoroso, porque agora a gente só depende das nossas próprias forças. Se o Remo, por exemplo, perde ontem, o Remo, mesmo vencendo o São Bernardo, o Remo não estaria matematicamente classificando. Então, um ponto aí faz toda a diferença, porque se o Remo vencer o São Bernardo, esse um ponto que o Remo conquistou fará toda a diferença. E agora o Remo tem a possibilidade. Você lembra a última vez que o Remo perdeu em casa, no comando do Rodrigo Santana? Foi justamente com o São Bernardo. Então o Remo tem essa possibilidade de se reencontrar nos resultados. Durante a semana, o Remo vai precisar ajustar algumas coisas, principalmente essa transição no meio de campo, que o clube tem uma certa dificuldade. Talvez não tenha tanta dificuldade, porque o Remo vai propor o jogo. O Remo ontem foi um time reativo. Domingo será um time que vai propor o jogo, que vai tentar fazer o gol a todo momento. Isso não quer dizer que o São Bernardo também não vai querer ter essas possibilidades, mas o mando de campo é do Remo. Então quem tem que propor o jogo é o Remo, sempre com organização. E isso é uma coisa que o time do Santana vem tendo, organização. Ontem a minha crítica principal foi justamente a questão do time não ter um meio de campo no primeiro tempo. Foi uma estratégia arriscada, a gente sofreu o risco porque a gente toma o gol no finalzinho ali, né? No ataque da equipe do Volta Redonda. Então o Remo, ele sabe também dessas dificuldades. O Santana sabe também das dificuldades do meio de campo, porque a gente não vai ter o Bruno Silva. Mas a gente vai ter a volta do Sávio. A gente vai ter a volta do Sávio, um reforço de suma importância que vai nos ajudar bastante ali no sistema defensivo. O Sávio também pode fazer a lateral, né? Ele é um jogador que sabe jogar fazendo a lateral também. Hoje ele está jogando de zagueiro, ele tem uma qualidade de passe ali pela esquerda muito importante. Então o Sávio pode fazer parte desse processo aí. Antes de a gente falar sobre os jogadores e principalmente o nosso treinador, eu quero falar aqui sobre a BetVip. Você já se cadastrou na BetVip? Ainda não? Clica agora aqui no primeiro comentário fixado e já se cadastre na BetVip. Se cadastrando na BetVip, fazendo o seu primeiro depósito, você tem 100% em cima do seu primeiro depósito
de bônus. Então, só se cadastrar aí na BetVip. Durante a semana teremos Liga dos Campeões, teremos também Libertadores da América, teremos aí, né, no final de semana, a rodada decisiva da Série C com o Clube do Remo em campo. Então se cadastra aí na BetVip e faz suas apostas, tá bom? Galera, sobre o Rodrigo Santana. Ontem a gente fez as críticas referente como ele entrou em campo. O N dava para o Remo tentar propor mais o jogo? Dava. Eu acho que o Remo ontem entrou com uma postura muito assim perigosa. E ainda bem que a gente conseguiu o empate, né? Matheus Anjos tem que ter mais minutos em campo. Independente se ele tivesse mal ou não, se ele não tivesse feito nada ontem, ele tem que ter mais minutos em campo. Como ontem ele foi um jogador que tentou alguma coisa, e pelo que ele demonstrou ontem em campo, ele tem que ter mais minutos, por exemplo, que o Ribamar. Né? Mas o Ribamar é centroavante, o N. E o Matheus Anjos é meia. Por isso mesmo, o Matheus Anjos é o único jogador que nós temos nessa posição hoje disponível. Porque o Pavani deixou de ser meia armador. O Pavani agora é volante. Então, o Matheus Anjos ele é o único que nós temos nessa posição. Então, ele tem que ter mais minutos em campo. E isso o Rodrigo Santana sabe também. O Rodrigo Alves vai ganhar a titularidade porque o Pedro Vitor não tem condições de jogo e está fora também porque vai cumprir suspensão. Espero que no último jogo o Pedro Vitor esteja apto, mas tomara que a gente não precise tanto dele porque a gente já tem ali o acesso. Sobre ir para a final, primeiro temos que pensar no acesso. O acesso é de suma importância. O torcedor que está acreditando muito, e eu quero fazer aqui um apelo à diretoria do Clube do Remo. Divulguem, pelo menos só essa vez, o borderô verdadeiro. Ou borderô com os números reais. Divulguem também, para que seja algo transparente, quantos ingressos vocês colocaram à venda. Se vocês colocaram a carga máxima. Porque o torcedor do Clube do Remo, ele também cai numa ilusão da seguinte maneira. O Remo não estava colocando a carga máxima. Que é, se eu não me engano, 51 mil, 52 mil. Só que tem ali as gratuidades, né? Mas o Remo não estava colocando a carga máxima. No último jogo, eu acho que tinha uns 41, 42 mil. Tá? Foi divulgado apenas 39 mil. Porque só as cadeiras lá de baixo que não estava divulgado. Então, agora o torcedor ele vai lotar o estádio. Pode ter certeza que na quinta-feira, sexta-feira, não tem mais ingresso para vender. Hoje, foram filas e filas nos shoppings. Outra coisa, num domingão, vocês não abriram a loja principal do clube? Pô, isso aí, cara, é uma bola fora. Mas os funcionários ganham semanal, teria que pagar hora extra. Paga hora extra. Os ingressos que iam vender hoje, vocês pagavam hora extra desses funcionários aí. Então eu acho que também foi uma bola fora aí da diretoria do Remo, que não calculou isso. A briga vai ser constante por comprar ingresso. Vai ter muito camelô também comprando ingresso para vender no dia. Isso também quebra muito o público, né? Esses camelôs aí que compram diversos ingressos, aproveitam a questão da casadinha para comprar 2 ingressos com um CPF só, e aí depois eles não conseguem vender o ingresso, né? Eles não conseguem vender, eles levam lá. Eu cansei de ir nos 2 jogos aí e tem gente vendendo ingresso. Tem gente vendendo ingresso, tô vendendo aqui o ingresso aqui e tal. E eles não conseguem vender todos os ingressos, isso compromete também a questão do público. Mas eu tenho quase certeza que vai bater os 48, 49 mil aí pessoas, talvez até 50 mil nesse próximo jogo contra a equipe do São Bernardo. O São Bernardo que ontem, né, empatou uma chuva de gols perdidos com a equipe do Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba virtualmente eliminado. E o São Bernardo sabe que vai ter que vir pro tudo ou nada aqui. Então o Remo tem que ter muito cuidado com esse time do São Bernardo. É um time muito perigoso. Ricardo Catalá conhece esse elenco do Remo, pelo menos uma parte do elenco, né? Porque, por exemplo, o Sávio ele não conhece. O Bruno Silva, que não vai jogar, ele não conhece. Rafael Castro ele não conhece. O Rodrigo Alves ele não conhece. Então tem jogadores aí que ele não conhece. E outros que ele também botou na geladeira. Caso do Raimar, né? Então tem jogadores aí que podem mostrar para o Catalá que ele não conhece totalmente o elenco. Mas isso aí agora tem que ser um trabalho do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana já deu o recado para o torcedor acreditar, ir no estádio, fazer a parte dele, que os jogadores farão a deles. E jogadores, se não for pela torcida, se não for pelo nosso empenho que a gente teve aí durante a semana, durante toda essa caminhada aí na Série C do Campeonato Brasileiro, o que a gente aguentou de encarnação aí de torcedores rivais, principalmente por acreditar em vocês. Eu apanhei aqui bastante, porque por mais que eu sou aquele cara que critico aqui, mas apoio.
Eu nunca deixei de apoiar vocês, nunca. Vocês podem até não gostar de mim, vocês têm motivos para isso, porque eu critico vocês de vez em quando. Mas apoio aqui nunca faltou nesse canal. Houve um momento que eu, sim, fiquei aquela sensação de que não vai dar. Não vai dar. Foi na derrota pro Figueirense. Ali eu fiquei com aquela sensação. Porque a gente nadava e não saía do lugar. Né? Mas até aquele momento ali, eu tava aqui apanhando de muita gente que não acreditava mais. E óbvio, tinha muito torcedor rival que vinha aqui zoar também. Mas eu sempre estive aqui. Porque se tem uma coisa que nós temos que ter é fé e acreditar. E eu acho que todo mundo agora tá acreditando, né? Pelo menos essa sensação que eu tenho. Então, jogadores, se não for pelo dinheiro, que seja pela torcida. Se não for pela torcida, que seja pelo dinheiro. Mas domingo, vocês não podem sair. O jogo não pode terminar sem que o Clube do Remo consiga a vitória. A vitória domingo deixa o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro e a missão de vocês está cumprida. Título, se vocês conseguirem, maravilha. Vocês vão entrar para a história mais ainda do clube. Mas o acesso já deixa o nome de vocês ali, ó, gravadinho na história do Clube do Remo. E na nossa história também, nossas lembranças aí. Porque por mais que muitos jogadores não tenham agradado, mas fazem parte do elenco. E serão lembrados também, tá? Então, mais uma vez, se não for pelo dinheiro, que seja pela torcida. Se não for pela torcida, que seja pelo dinheiro. Mas tem que ter um objetivo principal. E o objetivo principal é o acesso. É a vitória no domingo. O São Bernardo é um time totalmente derrotável. Só que não vai ser fácil. Eu acredito, confio no trabalho do Rodrigo Santana, que ele vai conseguir organizar essa equipe, colocar essa equipe para jogar aí no domingo, para a gente conseguir esse acesso. Muito obrigado, rapaziada. Quem quiser ser membro do canal, pelo Pix lá no Instagram, deixe seu comentário aqui, deixa seu WhatsApp aqui também para me entrar em contato com você. E também, se você quer ajudar o nosso trabalho, aí é só mandar o Pix, tá? Se você quer mandar o Pix, faz o seguinte, manda 15 aí nesse QR Code e me chama lá no Instagram. Me chama lá no Instagram. Ou deixa seu comentário aqui, ó, Wayne, fiz 15 aí, quero entrar no grupo. Você vai ter um mês de grupo dos membros. Lá a gente conversa todo dia, trago informações pra vocês, a gente zoa também, tem muita resenha lá. Então é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.